Olá, meninos! Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho. Hoje nós vamos dar início a uma semana de revisão, pessoal, de leitura e interpretação de texto, tá? Eu tô percebendo que vocês têm bastante dificuldade nesse aspecto, até porque vocês têm preguiça de ler, né? Se a gente não lê, a gente não tem como ter a compreensão do texto para que a gente possa fazer a interpretação, ou seja, responder as questões acerca do texto, tá? Então vocês precisam criar esse hábito, pessoal. Lê o texto completo, lê com atenção. Não entendeu? Volta lá e lê de novo. A professora Luciana não é diferente de vocês. Às vezes ela lê uma coisa, ela não compreende. Ela lê 2, 3 vezes. Porque a gente precisa ter o conhecimento daquilo ali, né? A leitura, a escrita, a interpretação, ela passa por todas as áreas da vida da gente. Então não tem como a gente negligenciar, ou seja, deixar para depois, largar para lá. Não tem como, pessoal. Vocês vão precisar disso a vida toda de vocês, tá bom? Então, ó, a atividade do dia 8/7 é o texto Dá para confiar em gente? Vocês vão ler esse texto com bastante atenção, tá? Ao final do texto, o autor pede para fazer um desenho, tá bom? Leiam aí acerca do que é o desenho. E na outra folha vem a leitura e a interpretação, tá bom? A pergunta número 1, ele pede para que você dê a sua opinião. Aqui é uma questão opinativa, tá? Quando ele pergunta o que você achou dessa ideia, ele tá pedindo a sua opinião, tá bom? E na número 2, ele pergunta assim, que resposta você daria a essa pergunta? O autor traz uma pergunta de um parágrafo de um texto, desse texto, tá? E ele pergunta, que resposta você daria à sua pergunta? É a sua resposta, tá bom? Depois ele vem mais para baixo e pergunta, o texto lido, afirma, né? O texto lido é chamado crônica. Como é o nome do autor dessa crônica? Volta lá no texto que tem lá. Número 2, de que meio de comunicação esse texto foi retirado? Pessoal, não consta aí no texto o meio de comunicação, tá? Esse texto ele foi retirado de um livro, tá bom? Depois ele pede para você sublinhar a opção que, na sua opinião, expressa a intenção do autor ao escrever o texto. O que a pessoa intenciona quando ela está escrevendo algo? Que o outro tenha a compreensão daquilo que ela está querendo passar. Então, por exemplo, se eu boto uma mensagem lá de preservação ao meio ambiente, o que eu tenho de intenção quando você lê isso? Que você entenda que o meio ambiente precisa ser preservado. Então, veja qual é a intenção do autor, tá? O que ele pretendia ao escrever esse texto. Tem aí 2 bolinhas, uma das 2 está correta. O que é sublinhar? É passar uma linha embaixo da resposta toda que você acha que está certa, tá bom? E a número 4, ele diz que o autor produziu esse texto com base em um fato. Qual é a alternativa que apresenta esse fato? Tem 3 alternativas aqui. Precisa ser uma só? Não, pode ter mais de uma. Podem ser 2, podem ser as 3. Então você tem que ler com atenção para ver quais você vai marcar o xizinho. Beleza?